Estamos iniciando a temporada 2, o episódio 2 de Olhar de Trabalhador. Aqui entrevistando Sebastião José da Silva. Obrigado, Sebastião, por mais essa oportunidade de você fazer uma análise aí da situação. Eu tenho pelo menos 2 assuntos mais locais do Rio de Janeiro, mas eu vou deixar mais para o final da entrevista. Vamos agora tratar de um assunto que tomou conta do noticiário nacional, que é a crise humanitária dos Yanomamis. Eu queria que você fizesse inicialmente uma avaliação. Como chegamos até esse ponto? Olha, Moisés, essa é uma tragédia anunciada. Não há nenhuma surpresa para quem acompanhou a trajetória política do ex-governo Bolsonaro, desde a sua atuação no Congresso Nacional. Ele já fazia referência aos indígenas, né, como se fosse um atraso. Votou contra a demarcação das terras indígenas, né? Ele chegou a fazer referência que um dos motivos do Brasil não se desenvolver mais era não ter feito o que os americanos fez, ter dizimado os índios no século passado. Então, nenhuma novidade. O que tinha era, de certa forma, uma omissão dos poderes da República em enquadrar o governo. Me parece que o Supremo Tribunal tentou fazer isso e ele deu um olé no ministro Barroso, e na hora de prestar os esclarecimentos, e aí continuou a política proposital, né? Não há dúvida que a política é proposital, haja vista que uma das doenças que mais tem dizimado os indígenas é a malária, né? E o medicamento para a malária é a cloroquina. Então, encheu o país de cloroquina para uma coisa que a cloroquina não servia, que era para a Covid-19, e não deu cloroquina para os índios. Então, não há dúvida nenhuma de que isso não foi um erro, não foi erro médico, falta de estrutura, nada disso. Isso foi intencional e proposital. Espero que a justiça seja feita nesse sentido, porque nesse caso, especificamente, não há dúvida com relação ao crime de genocídio, aí, não só pelo Bolsonaro, mas como pela sua equipe que junto com ele, conduziu, né, deixou acontecer essa situação dramática, que é uma vergonha para o Brasil hoje, né? Isso, aproveitando essa última frase sua, que é a vergonha do Brasil, como é que você está sentindo a repercussão em todo o mundo dessa situação vexatória que o país está passando? Olha, Moisés, a gente tem um lado muito positivo, né, nesse início de governo, e eu espero que isso tenha uma sequência, pelo menos no ritmo que a gente está vendo agora. O atual governo, com menos de um mês no poder, né, já realizou 25 reuniões bilaterais com países do Mercosul, né, vai aos Estados Unidos esse mês. Ou seja, o Brasil voltou ao cenário político mundial, apesar dessa tragédia anunciada, né? Haja vista ontem a reunião da ministra Marina com a representação da Alemanha, tratando especificamente desse assunto. O dinheiro que estava, de certa forma, preso, atrapalhando os acordos do Mercosul, certamente serão destravados. E se a gente for fazer uma comparação, é até assustador, né? O governo Bolsonaro, durante os 4 anos, realizou 41 reuniões com países, com os outros países, reuniões bilaterais. Esse governo já realizou mais de 25 em um mês. Ou seja, se continuarmos nesse ritmo, certamente o Brasil se firmará novamente como um dos países que participa das decisões mais importantes para o planeta. Nós somos estratégicos. Nós não podemos, por questões ideológicas, né, e por questões menores, né, da implementação, ou pelo menos da extensão no Brasil, de uma extrema-direita, né, que já tinha sido dizimada no passado e agora tenta retornar ao cenário político. Isso não pode acontecer no nosso país. Agora, Sebastião, você falou aí de medidas do governo no sentido da volta ao cenário internacional, com intervenção e tal. Agora, como você avalia o governo do Lula
no enfrentamento dessa crise humanitária dos Yanomamis. Você está satisfeito com os movimentos que você viu aí do governo? Mesmo antes de vir à tona essa tragédia, né, humanitária que está acontecendo com os Yanomamis, a própria composição, a frente que o Lula criou em torno dele, dando a importância que ele deu para essa questão ambiental, a questão da Amazônia, do desmatamento ilegal, do garimpo, né? Eu quero crer que há uma conexão, e aí, às vezes, a gente vê muitos colunistas aí de jornais importantes desprezando isso, né? Há uma conexão direta entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental, né? Todos os países do mundo estão de olho nisso, né? Nós poderíamos dizer hoje que o ministério criado pelo Lula, né, para tratar dessa questão indígena, junto com o Ministério do Meio Ambiente, tem tanta importância na política econômica a ser implantada pelo governo Lula, como tem o Ministério da Economia, né? Então, assim, a gente tem, o governo teve essa visão estratégica e acho, do ponto de vista geopolítico, muito acertada, não é, de que a reintrodução do Brasil no cenário mundial passaria por uma política rígida, transparente, entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. E o Brasil tem muito espaço para fazer isso, né? Nós temos como produzir mais sem desmatar absolutamente nada. Nós temos como fazer a exploração do ouro ilegal, legalmente, sem contaminar o mercúrio e matar nossos indígenas, né? Contaminar os rios, ou seja, a informalidade, eu vou chamar assim, é o poder paralelo chegando à Amazônia, né? Vamos falar disso aqui do Rio de Janeiro também, que parece que foi exportado para lá e a causa é essa que a gente está vendo. Mas a gente está confiando muito nas instituições. Acho que o 8 de janeiro deu uma demonstração de que as instituições estão fortes, estão vivas, sobreviveram e essas questões elas serão resolvidas, com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar do Rio de Janeiro, mais um pouquinho. Agora, sobre essa questão nacional, você já tocou aí que acha que o genocídio está caracterizado. Mas é importante deixar aqui para todo mundo que está nos assistindo que o ministro Barroso, do Supremo Tribunal, que no ano passado tomou medidas a pedido do Ministério Público e de várias organizações no sentido da proteção aos indígenas, ele decidiu encaminhar ao Ministério Público e a Polícia Federal essa questão de uma investigação do governo Bolsonaro sobre o genocídio. Você lembra que na pandemia, até a aprovação que aconteceu no Parlamento brasileiro de água potável para os indígenas foi vetado pelo governo do Bolsonaro. Você acredita que realmente está caracterizado já as informações para poder punir, abrir um processo sobre genocídio do governo Bolsonaro? Olha, mas eu tenho defendido aqui, junto aos nossos pares, que a gente tem que ir com muito cuidado com essa questão da politização das decisões judiciais. E acho que essa questão do genocídio, que está, na nossa opinião, mais do que caracterizado, nós temos também uma decisão, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, do ministro Alexandre de Moraes, com relação aos parlamentares que se envolveram diretamente nos atos antidemocráticos do dia 8. Essas decisões, elas me parece que estão corretamente não deixando ser influenciadas pelo momento político. Essa ação do Barroso, as autoridades do Ministério, do governo, uma posição, fez algumas determinações, deu algumas determinações para que o governo cumprisse com relação à retirada de garimpeiros ilegais da terra dos Yanomamis. E, pelo que a gente está acompanhando, nos parece que o governo, as autoridades, porque provas estão demonstrando agora exatamente o contrário. Então,
O que a gente pode ter aí no trâmite desse processo, né, é uma coisa gravíssima, que é descumprimento de decisão judicial, e as consequências virão, né? Tudo isso se soma como uma prova cada vez mais clara, cada vez mais objetiva de que nada aconteceu por acaso, né? E como diz a legislação, tentar exterminar qualquer raça é crime de genocídio. Então, essas coisas, quando se junta, elas tornam muito mais forte. Agora, o Supremo vai agir ali, juntando as provas, e já determinou alguns cumprimentos. Agora, o que está claro é o seguinte: o governo mentiu para o Supremo, falou que tinha cumprido as determinações judiciais e não cumpriu. E isso terá consequências. Então, antes da gente passar para o assunto mais local do Rio de Janeiro, eu tenho mais duas questões que eu quero colocar e você junta aí como é que responde. Uma você já começou a tocar, que havia um pedido do Grupo Prerrogativa de Advogados no sentido de impedir a posse de 11 deputados eleitos que, pelas investigações, estão sendo investigados, mas tem os indícios de que eles se envolveram aí nos atos golpistas. E o segundo aspecto é a entrevista bomba do presidente do PL, que é o presidente do partido Bolsonaro, que disse que na casa de muita gente, ou de quase todo mundo, tinha aquele... Todo mundo estava pensando em dar um golpe e o Bolsonaro só não conseguiu porque achou que não ia dar certo, então, algo assim. Isso repercutiu muito. Como é que você avalia esses dois episódios? A decisão de permitir a posse dos 11 supostamente envolvidos nos atos golpistas e essa entrevista no Jornal Globo. Bom, vou começar pela questão do Valdemar, né? É uma estratégia que o bolsonarismo, né, de raiz, vem adotando desde o início do governo, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. É fazer as coisas e dizer que não fez, fazer as coisas gravíssimas e dizer que é normal, né? Cometer crimes nas redes sociais e dizer que é liberdade de expressão. Então, tornar as coisas gravíssimas em naturalizar, né? Isso, para o telespectador entender bem, a gente podia aqui fazer uma comparação com as mortes na pandemia, né? Então, a gente, quando começou a pandemia no mundo, se eu não me lembro, na França morreu 37 pessoas. Aquilo foi uma loucura, foi manchete nos jornais do mundo inteiro, porque tinha morrido 37 franceses na pandemia, né? Nós chegamos aqui a morrer 400 e era normal. Por quê? Porque houve uma política de normalizar o absurdo, de dizer que aquelas coisas eram aceitáveis, normais, ia acontecer mesmo, tinha que morrer mesmo, e não tinha que ser feito, etc, etc. Então, a gente teve esse modelo de discurso, né? De relativizar a gravidade dos fatos. E essa narrativa do Valdemar é a sequência disso, né? Na golpe de Estado, isso é normal, isso todo mundo pensou em dar mesmo, não foi só o outro lá, não. Todo mundo tinha uma minuta dessa em casa, etc, etc. Tentou normalizar. Só que agora não é o governo, né, que está lá, que tinha aparelhado as instituições que estão no poder, né? As instituições, elas estão agindo com independência, com liberdade e com autonomia, e sem interferência de um poder no outro. Pelo menos isso é o grande, eu diria, a grande virada no país até agora é exatamente a atuação dos três poderes, cada uma dentro das suas atribuições constitucionais. Então, acho que o Valdemar se enrolou com essa fala dele. Com relação à decisão do Alexandre de Moraes, eu queria fazer um registro aqui, mas tem me preocupado bastante as pessoas politizarem as decisões do Alexandre, estão apelidando o Alexandre nas redes sociais do Xandão, né? As pessoas mandando fragante, né, do dia 8 lá, cadê? O Xandão já viu isso aqui, etc, etc, sabe? Isso me preocupa um pouco. A gente já assistiu esse filme lá atrás, né, de transformar ações judiciais em decisões políticas e viu o que aconteceu lá com o empoderamento que foi o Moro e onde o Moro levou o país. A gente tem agora
eu diria, um divisor de águas que serve até como parâmetro para a gente não voltar naquela era maldita lá da Lava Jato, que tem sido a postura do Alexandre de Moraes, né? Por mais que ele tenha todo o espaço do mundo para se tornar o cara, vamos dizer assim, né? E ele tem procurado fugir disso o tempo inteiro, né? E essa decisão dele com relação à ação do grupo dos advogados prerrogativas demonstra isso. É uma clareza de que ele está agindo ali restritamente dentro daquilo que são as atribuições do ministro Supremo, sem extrapolar nenhuma vírgula. Se você me perguntar, mas você acha que o pedido lá do grupo prerrogativas está equivocado? Corretíssimo, correto, politicamente, não tinha outra coisa a ser feita politicamente a não ser impedir esses caras de tomarem posse. Afinal de contas, eles fomentaram a destruição do parlamento. Como é que agora eles querem sentar na cadeira do parlamento? Não tem autoridade moral para sentar lá, né? A ação do prerrogativo, parabéns para o grupo de advogados que fez essa ação, corretíssima. Agora, vamos analisar a posição do Alexandre de Moraes, né? Se ele tivesse dado uma decisão afastando, não tinha nada de errado, porque, além de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é o presidente do TSE, a autoridade máxima do processo eleitoral. Só que ele ali respeitou a autonomia e a independência dos poderes. O legislativo tem as suas regras próprias, tem o seu, vamos dizer assim, as suas normas internas para fazer com que o parlamentar cumpra rigorosamente as suas atribuições. Então, eu acho que esse papel, primeiro, compete ao Congresso Nacional. É a Câmara dos Deputados, que tem, pelo rito normal da Câmara, passando pelo Conselho de Ética, caçar esses caras. Agora, se ela não caçar, ou seja, na omissão, né, da mesa diretora, na omissão ou numa decisão corporativista, se isso vier a acontecer no Congresso Nacional, aí sim, aí o Supremo Tribunal Federal pode e deve agir. Mas, nesse momento, eu queria dizer que eu acho que quem sou eu para falar, comentar decisões jurídicas, mas eu estou acompanhando o cenário desde o início e tenho lido muito sobre isso. Acho que foi uma decisão muito acertada do Alexandre de Moraes e não se meter nesse momento. Agora chegou a hora da gente entrar em também dois assuntos aqui do Rio. Você que está nos assistindo sabe, Sebastião é presidente do Sindicato dos Motoristas da cidade do Rio de Janeiro, então está enfronhado nos assuntos relativos à realidade do transporte aqui no Rio. Eu sei que ele vai resumir e nós vamos perguntar, primeiro, como é que você avalia a situação dos motoristas de aplicativos no Rio? E depois eu queria perguntar sobre a polêmica do ar-condicionado nos ônibus. Diga aí, Sebastião. Olha, Moisés, essa situação dos motoristas de aplicativo, ela é uma situação quase que tem no mundo inteiro, né? Alguns países já tomaram a iniciativa de normatizar e o Brasil não tem nenhuma legislação que dê o mínimo de segurança para esses profissionais, né? E o governo Lula assumiu esse compromisso na campanha e reafirmou isso na reunião que nós tivemos com ele no dia 18. Nós já temos um grupo de trabalho tratando disso. Então, as plataformas serão chamadas, serão responsabilizadas e alguma negociação acontecerá o mais breve possível que dê o mínimo de garantias para esses profissionais, né? E aí, nesse aspecto, aqui no Rio de Janeiro, o nosso sindicato, o Sindicato dos Rodoviários, está acompanhando isso de perto, porque os motoristas de aplicativo são função remunerada, é evidente que você, quando pega um táxi ou pega um aplicativo, é a mesma coisa, você tem que pagar. Aliás, os táxis também usam os aplicativos, mas os taxistas têm um sindicato específico, no caso dos motoristas de aplicativos não tem, e esse papel caberá ao nosso sindicato assim que a norma for estabelecida, nós chamarmos aí as plataformas e os trabalhadores para encontrarmos aí uma forma de uma negociação que possa trazer o mínimo de estabilidade para esses profissionais que já se incorporaram ao mercado de trabalho aqui no Rio de Janeiro, e nós temos que respeitar e encontrar um espaço para que eles possam exercer a sua função com dignidade. E a questão do ar-condicionado nos ônibus? Há uma polêmica, o calor está enorme aqui no Rio de Janeiro.
como é que você analisa essa situação aí? Quem está com a razão? O que está acontecendo? Mas nós temos dois aspectos aí nessa discussão, dessa polêmica que a imprensa tem falado muito aqui nos últimos dias, por causa do calor, né, que se estabeleceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, com relação ao ar-condicionado da maioria dos ônibus não está funcionando. A gente tem dois problemas sérios aqui no transporte do município. O primeiro é que havia um acordo aí do poder concedente com as empresas de ônibus de que 100% da frota teria que ter ar-condicionado. Eles não cumpriram dentro do prazo estabelecido, o Ministério Público entrou com ação e todos conhecem essa história. Mas nós temos um dado mais recente, que foi a pandemia, e por recomendações de saúde, os ônibus que tinham ar-condicionado funcionando foram obrigados, por lei, a desligarem os ar-condicionados. A frota do Rio de Janeiro tem 5 anos que não se troca ônibus. Nós somos hoje a frota mais velha do país. Então, todos nós sabemos, né, até a gente tem ar-condicionado em casa, e quando fica muito tempo parado, né, as mangueiras ressecam, tem que fazer manutenção e etc. Como os ônibus estão todos muito velhos, a manutenção para colocar esses ônibus para voltar ao ar-condicionado funcionar é muito difícil. Então, ar-condicionado mesmo são nos ônibus que estão sendo comprados novos, que é o que o prefeito fez com o BRT. A prova disso é que ele interviu no BRT e não conseguiu recuperar o ar-condicionado dos ônibus antigos, porque é muito caro e falta peça e não compensa. Então, todos os carros que estão chegando do BRT, todos eles estão com ar-condicionado funcionando, exceto alguns que já foram vandalizados. Também tem esse aspecto aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Esse é um assunto que a gente precisa separar, né? Aquilo que é descumprimento, né, da norma, do que foi estabelecido pelo poder concedente e as empresas descumpriram, e aquilo que ainda é consequência do período da Covid, que os ônibus ficaram com o ar-condicionado desligado. Ok, Sebastião, você está aplicando exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Cautela, analisar objetivamente o que tem de responsabilidade de cada um. Sebastião, obrigado aí pela participação. Você que nos ouviu aí, que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. Estamos encerrando o episódio 2 da temporada 2 de Olhar de Trabalhador do Sebastião. Voltamos na semana que vem. Tchau. Obrigado, até a semana que vem.